Olá, tudo bem? Aqui no Rio de Janeiro, essa questão da Covid-19, nós podemos dizer que já está um caos. Quase não há mais vagas nos hospitais, profissionais da saúde, alguns estão afastados porque foram contaminados, outros, lamentavelmente, faleceram, e tudo isso mostra que providências e cuidados para que nós possamos sobreviver a este momento tão desafiador, não apenas aqui no Rio de Janeiro, mas no nosso Brasil, né? E até mesmo no mundo. Lamentavelmente, o mundo está sob esta ação tão maléfica do vírus. E nós precisamos olhar para as nossas próprias vidas. Nós precisamos cuidar de nós mesmos. O apóstolo Paulo, certa ocasião, disse ao jovem pastor Timóteo: tem cuidado de ti mesmo. Parte A do versículo 16 de 1 Timóteo, capítulo 4. E depois ele complementa no capítulo 5, no versículo 23. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Primeiro ponto, o apóstolo Paulo se dirige ao jovem Timóteo, dizendo para ele cuidar de si mesmo. Nós entendemos que ali, num primeiro nível, ele está falando a respeito da sua vida espiritual e também da doutrina com a qual ele instruía o povo de Deus, mas Paulo está mostrando esta preocupação. E no capítulo 5 que nós lemos, Paulo já está mostrando a sua preocupação em relação a Timóteo, que tinha algumas enfermidades frequentes, e uma, sobretudo, aponta o apóstolo Paulo, que era o problema de estômago, ou um problema no seu estômago. Então ali ele está orientando para que ele não beba somente água, mas um pouco de vinho, certamente para que ele pudesse ter alguma melhora, alguma recuperação e assim por diante. Eu não quero polemizar aqui, o meu ponto não é discutir se o cristão deve beber vinho ou não deve beber vinho, porque a colocação de Paulo aqui não é nesse aspecto. Não está discutindo a ética quanto a bebidas alcoólicas ou não, mas o apóstolo Paulo está colocando este pouco de vinho como remédio que poderia ajudar a Timóteo nas suas enfermidades e mais especificamente naquele seu problema estomacal. Meus queridos, com isso eu quero dizer que o apóstolo Paulo, ele estava preocupado com a vida deste jovem em todos os sentidos. Preocupado com a sua vida espiritual, preocupado com a sua vida física e certamente com a vida emocional. O ser humano é essa integralidade física, emocional e espiritual. E nós só podemos dizer que estamos cuidando do ser humano quando nós levamos em consideração essas três instâncias na vida humana. Nós estamos neste momento que nos angustia e que nos preocupam. Eu queria deixar três coisas fundamentais neste momento. Em primeiro lugar, apesar das preocupações, apesar das informações não serem, digamos assim, as mais tranquilizadoras, mas nós precisamos descansar no Senhor. Nós não temos outra alternativa. A ansiedade não vai consertar as nossas circunstâncias, o estresse não vai consertar. Nenhum tipo de medida que extrapole o nosso desequilíbrio ou o nosso equilíbrio, estabelecendo o desequilíbrio, vai trazer qualquer tipo de ganho. Nós precisamos descansar no Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos praticar as recomendações da saúde. Cuida de você mesmo, use a sua máscara, saia no essencialmente necessário,
Não fique frequentando a sua família, festas, não se exponha. Pelo contrário, se necessário for, se prive de alguma coisa, mas pratique tudo aquilo que a saúde tem recomendado a você, a sua família, a sua casa. Nós quase que precisamos ser aí uns neuróticos na prática, lavando a mão para tudo, botando a roupa no sol, usando a máscara na rua, usando a máscara em todos os lugares. Nós precisamos estar atentos, quase que nesse estado, como eu disse, de um comportamento neurótico. Lamentavelmente, a circunstância está exigindo isso. E em terceiro lugar, precisamos cuidar de nós mesmos, né? Confiando em Deus, tomando as devidas providências, e precisamos ter a certeza de que isso vai passar. Talvez estejamos agora no pico ou chegando ao pico desta enfermidade, mas devido às providências, certamente, daqui a pouco esse temporal, essa tempestade haverá de passar e nós vamos voltar à normalidade. Certamente nós estamos saudades dessa normalidade, e nós precisamos acreditar que esse vendaval haverá de passar. Cuida de ti mesmo. São os conselhos, ou é o conselho da palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos. Que Deus o abençoe, que Deus nos abençoe. É nisso que eu creio.